Olá, meu nome é Edmilson. Eu sou estudante do quarto período de Direito. Estou pagando a disciplina de Direito Econômico e minha parte do seminário é sobre integração econômica. Bom, eu vou falar sobre integração econômica. Eu irei, assim como meus colegas, seguir o livro de Leonardo Viseu sobre Direito Econômico. Mas antes de começar, eu gostaria, claro, de pedir desculpas por eventuais erros ou eventuais não saber muito bem como explicar por aqui, porque, claro, essa situação toda é muito atípica, inclusive a situação de estar tendo que apresentar um trabalho em vídeo, não é algo que estamos habituados, então eu peço desculpas por qualquer erro ou qualquer tipo de problema durante a gravação, talvez interrupções por aqui. Então, mas enfim, sem mais delongas, eu irei tratar do ponto sobre integração econômica, com base no livro do Leonardo Viseu. Tentarei ser bem breve, porque o assunto também não é muito longo, mas eu tentarei sintetizar aquilo que é mais importante neste assunto. Primeiro, para entender a ideia de integração econômica, é importante a gente entender um pouco de história, porque essa ideia de integração econômica ela começa a ficar muito mais forte depois da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente a partir dos acordos de Bretton Woods, que não ocorreram exatamente depois da guerra, ocorreu em 1944, o acordo de Bretton Woods, ou seja, um ano antes do término oficial da guerra. E esses acordos de Bretton Woods foram importantes porque levou-se a um patamar acima a ideia de integração dos países, porque a integração agora não seria apenas em setores apenas políticos, por exemplo, ou outros setores, mas agora a integração teria este arcabouço também da economia. A integração iria muito além desses setores onde a Europa já era integrado, e acaba que isso se torna algo muito mais mundial. Essa integração econômica, como veremos depois, com os anos passando, né, ela vai afetar e muito todos os países do globo. Então, e claro, a Conferência de Bretton Woods teve relação com os Estados Unidos e a Europa e com todos os países, porque afeta de fato todos os países. Então, um ponto inicial, um ponto de partida interessante para a gente começar a entender a ideia de integração econômica é a Conferência de Bretton Woods. Leonardo Viseu vai dizer o seguinte: o processo econômico-político entre governos nacionais soberanos de desagravação, visando a redução parcial ou total das barreiras tarifárias e não tarifárias que limitam ou entravam o comércio recíproco, cujas regras foram estabelecidas pelo Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Isso que ele está falando é justamente o conceito de integração econômica, que é um processo gradual dessa junção das nações no critério econômico-político. E essa redução cada vez maior das diferenças e tudo mais. Geralmente essa integração ocorre de maneira gradual e as barreiras vão ser derrubadas até que chega à tarifa externa comum, que é um dos passos importantes e tudo mais. O uso atual do conceito de integração econômica é recente. De fato é recente porque data muito mais do pós-guerra, ou seja, não faz mais de 80 anos, faz uns 70 anos que a gente usa esses termos de integração econômica. E nós vemos hoje com muita mais clareza isso na prática, principalmente por causa da globalização crescente que o mundo teve no século XX e continua agora no século XXI. E a gente vê, por exemplo, NAFTA, a União Europeia,
o Mercosul, que vou tratar depois, um pouco mais detidamente. E dito isto, que é apenas uma introdução, irei para as barreiras tarifárias. A ideia de barreira tarifária é de que seriam obstáculos colocados para a entrada de produtos estrangeiros e a saída de produtos nacionais, sendo então para reduzir ou inviabilizar esse procedimento. É um instrumento protecionista. A ideia da barreira tarifária é evitar que o produto nacional fique desvalorizado. Ao mesmo tempo, é uma forma de incentivar a indústria nacional para que a mesma não se sinta prejudicada com, às vezes, alguns preços e alguns valores que não tem como concorrer. Por exemplo, um produtor regional, um produtor local aqui da Paraíba, é muito difícil dele concorrer com uma multinacional chinesa. Então, se você não coloca essas barreiras tarifárias, muitas vezes pode acontecer desses pequenos produtores serem prejudicados e não conseguir, né, colocar para frente o seu trabalho e tudo mais, e serem engolidos por essas multinacionais, essas grandes corporações. E aí ele dá alguns exemplos aqui de barreiras tarifárias. Tarifas aduaneiras elevadas, cotas, taxas cambiais diferenciadas e barreiras não tarifárias. E ele diz ainda que no caso brasileiro a gente tem muito mais um caráter parafiscal, ou seja, vem a finalidade de regular o mercado interno, ele diz, e equilibrar o volume de mercadorias voltadas para o comércio exterior, bem como a utilização de medidas antidumping e compensatórias. E além das barreiras tarifárias, tem as não tarifárias, que ele define como aquelas que não se referem ao pagamento de exações de cunho pecuniário sobre a importação, exportação ou o trânsito de bens, serviços ou mercadorias. E aí ele lista 9 espécies. Primeiro, proibição pura e simples das importações, imposição de limites de cotas para as importações, emperramento do trâmite para importações impondo expedição de licença prévia para tanto, imposição de tributos com alíquotas variáveis e gravames suplementares às importações, estipulação de normas de vigilância sanitária, estipulação de normas para a forma de embalagem e marca de origem. E isso é muito importante, essa questão da marca de origem. E a gente vai ver isso melhor depois, porque alguns países eles não definem muito bem a marca de origem, e isso dificulta o processo, porque os países, quando eles retiram alguma taxa de algum determinado país, é daquele país, mas muitas vezes o país compra e vai revender, mas compra de outro país, então a marca de origem vai dizer que é de outro país, então esse abate não vai cair nesse produto. Tentarei explicar isso um pouco melhor depois. Adoção de procedimentos arbitrários para a classificação aduaneira, obrigatoriedade de informação sobre o processo de produção e beneficiamento e adoção de medidas de salvaguarda. O Acordo Geral de Tarifas de Comércio, que é o GATT, prevê um regramento com o processo para a integração econômica, que é um processo que vai do mais baixo nível, digamos assim, que é a zona de tarifa presencial, até o máximo que é, por exemplo, que a gente tem na União Europeia hoje. E a zona de tarifa presencial é quando os países fazem um acordo para reduzir parcialmente os tributos alfandegários. Não é como será na zona livre de comércio, que aí é algo muito maior, mas a zona a zona de tarifa presencial, ela é um ponto inicial, digamos assim, é um ponto mais primitivo do processo de integração econômica. E aí a gente vai para a zona de livre comércio, isso é o processo, onde ocorre a eliminação de todas as barreiras tarifárias e não tarifárias que incidem sobre os produtos comercializados entre países membros do acordo. Depois da zona de livre comércio, nós vamos para uma parecida, que é a união aduaneira. Nesta etapa ocorre, além da anulação das exações alfandegárias, a unificação da estrutura tributária,
geralmente com alíquota zero para os produtos do comércio entre os membros do acordo. Inclusive, aquilo que eu falei da marca de origem é muito importante no anterior, que é a zona de livre comércio. No mercado comum, que é o passo além da União Aduaneira, além da livre circulação de produtos, há também a livre circulação de pessoas. A União Europeia, que é o exemplo mais famoso da gente de União Econômica e Monetária, que será depois, ela também passou por esse procedimento. Quando ela foi criada, ela não foi criada já como uma união econômica, então é comum que se crie, por exemplo, como uma zona de livre comércio, por exemplo, e ele vá evoluindo conforme a política, conforme a economia vai se adaptando, e então eles vão evoluindo até chegar ao ponto da união econômica ou monetária. Ler um pouquinho aqui sobre o mercado comum. Além dos bens e mercadorias, o capital e o trabalho estão inclusos. A ideia de uma postura xenofilística, isto é, a extinção de todas as barreiras fundadas na nacionalidade e a implementação de isonomia de obrigações e direitos entre os cidadãos, pressupõe a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais. Com políticas macroeconômicas, nós temos, por exemplo, a política cambial, a política fiscal, a política monetária. E, por último, nesse processo, temos a União Econômica Monetária, que é a etapa mais avançada desse processo, que é, além da criação de uma moeda comum, também um banco central, a unificação monetária, cambial e fiscal. E o exemplo que a gente tem disso é a União Europeia, é o único exemplo que a gente tem disso. Tem alguns pré-requisitos para entrar, mas se eu falar aqui vai ficar muito longo. E aí vai o processo de integração política. Para falar do processo de integração política, eu vou tentar ser bem breve. Eu usei o livro do Said Malouf, que é a Teoria Geral do Estado. Sendo bem breve, ele utiliza alguns pensadores, mas ele vai dizer, e aí eu vou usar a divisão do Viseu, que é de confederação e federação, mas eu vou usar a explicação do Said Malouf. E ele vai explicar que a confederação são estados independentes, sua soberania, mas que se juntam em defesa, para defesa, para paz enfim. E ele vai dizer aqui: não sofrem qualquer restrição à sua soberania interna, nem perdem a personalidade jurídica de direito público internacional. Um exemplo muito claro de confederação é o que a gente teve no início dos Estados Unidos. E por isso até, inclusive, a Federação dos Estados Unidos é um pouco diferente da gente, e lá a federação, os estados federados têm muito mais poder, porque eles eram estados confederados, então eles não quiseram perder tanto essa soberania. E aí a federação é justamente quando existe a soberania de um único ente, quando os estados federados se juntam e formam apenas um ente soberano. Eles abdicam da sua soberania, digamos assim, e dão para esse ente. E aí é o caso do Brasil, dos Estados Unidos. E o Sérgio Maluf ainda faz uma divisão, que é entre o Estado unitário e o Estado federativo, quando ele fala de federação. Que o unitário é, por exemplo, a França, que é um governo central, e o federativo, que é esses países que eu havia falado, Brasil, Estados Unidos, que existe um governo federal, existem suas unidades federativas. Eu espero que não tenha ficado muito corrido. Realmente não é muito comum apresentar para o celular, você não sabe muito bem se olha para a câmera, se olha para... enfim. Você está lendo muito, coisa e tal, mas eu espero que tenha dado para entender e espero que tenha sido uma boa explanação. Acho que é isso. Obrigado.